meu desejo de boa noite para todo mundo. Eu gostaria de agradecer aí à Faculdade Pitágoras pela oportunidade de retornar à instituição, né? Eu lecionei na rede nos anos de 2018 e 2019. Parabenizo também meu grande amigo Marcos Paulo Bianchini pelo incentivo que ele dá para os alunos aí no campo da pesquisa. Também dou parabéns para a dupla, né? Sabrina e Bruna? Isso. Sabrina e Bruna foram pontuais aí na hora de trazer as principais ideias da teoria de Herbelin. Eu também assim, me sinto honrado em dividir essa live aí com pessoas muito mais competentes que eu, como o professor Jorge Heleno, a Laurinha Campolina, são companheiros aí, né, do mestrado na Universidade FUMEC. Eu só fico mais tranquilo, Jorge, igual você falou que, né, a gente falar depois de pessoas tão gabaritadas é muito difícil, mas eu só fico mais tranquilo porque, acredito eu, né, comparado às teorias anteriores apresentadas, a de Heberle, ela não me parece assim tão complexa. Ainda que ela possa ser mais sofisticada e atual, mas não mais complexa. Tanto, o grupo, acho que foi perfeito na análise que eles fizeram, assim, de forma geral. Talvez eu venha falar aqui um pouco mais aprofundada a respeito dessa história da hermenêutica, né? Mas uma coisa interessante também, né, o pessoal disse aí a respeito da vida do autor, mas também é interessante que ele, essa história dele gostar do STF, talvez pela proximidade que ele tem com o Gilmar Mendes, né? Apesar de caber algumas críticas ao ministro, eu tenho para comigo que realmente ele é um grande constitucionalista. A atuação é outra coisa, né? Mas como constitucionalista, um grande escritor, eu tenho para comigo que sim. E ele faz referência sempre que possível ao Haberle, então, o Heberle, né? Então, talvez seja essa proximidade, ou então aquela ideia de que Narciso não acha feio aquilo que é espelho, né? Mas, enfim, ele também fala uma coisa aqui a respeito aqui do autor. Ele é constitucionalista, como já foi dito aqui, e ele se dedicou uma parte aí da sua vida acadêmica ao estudo do constitucionalismo latino-americano comum. E isso porque ele enxergava na região uma peculiaridade que causaria uma dificuldade na implementação de um constitucionalismo hegemônico europeu ou norte-americano, e, ao mesmo tempo, ele reconheceu que existia algumas similitudes entre países da região que autorizariam o desenvolvimento, uma criação de uma teoria constitucional comum a todos eles. Eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje eu me dedico ao estudo do constitucionalismo, ao novo constitucionalismo democrático latino-americano. Aliás, né, o pessoal indicou aqui livros, temas, eu indico aqui La Sala de Máquinas de la Constitución, de Roberto Gargarella. É um tema interessante, é um tema bem atual e é algo que a gente pouco ouve falar ou escrever, ou ter alguns artigos escritos sobre o tema, mas na América do Sul, América Latina, em geral, a exclusão aí do Brasil, é muito difundido e é muito estudado, né? Essa história de termos que nos adaptar a um constitucionalismo que não foi feito para nós. Então, é uma ideia aí interessante, e quando a gente estuda aí a hermenêutica constitucional da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, acho que acaba abrindo a nossa mente para esse horizonte. Assim como o Jorge disse, eu também fui lá e peguei meu livrinho, Jorge. Eu tinha lido ele lá em 2016, né? 2016, e aí eu peguei para relembrar algumas coisas que poderiam me escapar aí do tema. E falar a mesma coisa que você disse, né? Eu li ele novamente e cheguei a outras conclusões. A gente vai revendo algumas coisas que a gente até escreveu, né? E hoje talvez escreveria diferente. Mas, enfim,
faz parte da vida, né? Graças a Deus a gente evolui. Então vamos lá, para falar um pouquinho aí da teoria de Peter Heberle, é preciso que a gente compreenda por que da proposta hermenêutica constitucional e por que ela é diferente da hermenêutica jurídica, né? E isso só se dá porque a hermenêutica constitucional ela deve ser maior e também se apresentar como um modelo. Sendo assim, ela vai ser capaz de lançar diretrizes que vão aí refletir em todo o ordenamento jurídico. E isso se dá também em razão dela possuir aí dela estar, né, dela integrar a um patamar privilegiado em virtude aí da hierarquia das normas, né? Então ela tem toda essa característica dela ter uma hermenêutica mais ampla, deve ter uma hermenêutica aí, a hermenêutica ser aplicada é mais ampla, e ela também tem que traçar aí alguns modelos. A justificativa aí dessa hermenêutica constitucional diferenciada, ela vai se fundar em um caráter político da norma constitucional, tanto relacionado aí à origem, ao objeto, aos resultados dessa aplicação, já que ela está umbilicalmente conectada à ideia de poder constituinte originário, que no uso das suas atribuições, ela acaba convertendo, então, a vontade política em poder jurídico, fazendo aí com que a Constituição ela acabe se tornando uma estrutura capaz de aproximar dois sistemas que seriam, de antemão, assim, né, herméticos e independentes, que são aí o direito e a política. Lembrando aqui, como o professor Jorge disse, que a política que a gente trata aqui é uma política ampla, né, e não uma política partidária, tá joia? E essa origem, objeto e o resultado faz com que a interpretação da Constituição ela não possa estar adstrita apenas a um grupo pequeno de especialistas e principalmente, a gente já falou do STF aqui, né? E principalmente a uma corte constitucional que padeça de um déficit democrático, como é o caso do STF. O STF sempre que ele vai autorizar aí audiências públicas ou a participação de amicus curiae, eles citam aí a obra de Peter Heberle, e ele sempre fala, né, justifica a abertura em razão da existência de um déficit democrático. Ou alguém aqui já votou em algum juiz? Eu acho que não, né? E continuando aqui, essa ideia de não fechar a um grupo específico, isso ocorre porque a realidade da Constituição, na ideia de Peter, ela vai transbordar, vai ultrapassar os muros, as paredes do Palácio da Justiça, fazendo com que ela venha fazer parte de toda a dinâmica social do nosso dia a dia, de modo que o Estado realmente que venha ser um democrático de direito, o cidadão ele possa ocupar uma posição de intérprete em condição de igualdade recíproca. Né? Veja, nós fazemos uma análise constitucional o tempo todo. A nossa conduta, a forma com que a gente age, como a gente interpreta normas jurídicas e até posicionamentos nossos, é uma interpretação de um texto constitucional. Nós fazemos essa interpretação o tempo todo, não é o STF, né? Tanto que eu anotei aqui algumas falas, eu ia dizer logo no início, mas me empolguei em continuar, né? Uma das ideias aí de Peter Heberle é que a Constituição ela não diz nada, tá joia? Essa ideia que a gente às vezes, né, fala, a Constituição diz isso, vamos proteger o texto constitucional, ou então o texto constitucional diz isso. O texto, né, melhor dizendo, ele não diz nada. Até porque quando você parte dessa concepção de que o texto está dizendo alguma coisa, você está partindo de uma análise sujeito-objeto, e que já não é mais cabível. Aqui a gente trata de sujeito-sujeito e não sujeito-objeto. Uma outra questão, e o grupo falou isso muito bem, eu gostei, porque foi a primeira coisa que a aluna destacou, é que na teoria de Heberle,
ele tira o cidadão aí dessa posição de conforto, né, de passividade, e ele coloca ele como colaborador, como um agente. Não é o texto constitucional que vai salvar ninguém, não. Um texto não salva ninguém, não. O objeto não salva ninguém, não. É a gente que tem que interpretar a Constituição e trazer dela, conseguir tirar dela, né, ou extrair aí dela algo que seja adequado para a nossa realidade. É daí que parte. A gente acaba com essa ideia de salvador da pátria. Então vamos lá, continuando aqui, deixando a empolgação um pouco de lado, né? Todas essas características que eu falei aqui em cima, elas justificam, então, essa ideia de existir métodos hermenêuticos próprios para a Constituição. Então, a gente tem aí uma hermenêutica jurídica e nós temos uma hermenêutica constitucional. Então, uma é o inverso da outra? Uma colide com a outra? Não, elas são diferentes. Muitas vezes, elas têm alguma proximidade, verdade, existe uma proximidade aí com a hermenêutica jurídica com a hermenêutica constitucional clássica, né? Existe uma proximidade, mas elas são diferentes em razão aí da amplitude do destaque que existe nas normas constitucionais. Muitas propostas foram desenvolvidas com relação a essa história de hermenêutica constitucional. Algumas delas até foram trazidas aí tanto pelo Jorge como pela Laura, né? Apesar de não ter sido um trato direto, mas a gente percebe pela fala e também pelas ideias dos teóricos. Mas, assim, me perdoem, nenhuma delas, me parece, desculpe se eu estiver enganado, mas nenhuma delas se atentou para a ideia de derrubar barreiras entre a teoria e a prática dentro de um Estado democrático de direito. Eu acho que essa é a questão, né? Apresentar aí modelos, apresentar meios para a interpretação. A gente tem aí o Racing que fala a respeito, mas nenhum deles, desculpa dizendo, né, dos autores também, outros anteriores, tinham se preocupado com essa ideia de adequação ao Estado democrático de direito. E Peter já pensa um pouco diferente. E é justamente nesse cenário aí de preocupação em derrubar barreiras entre a teoria e a prática dentro de um Estado democrático de direito que Herbeli ele cria a teoria dele da sociedade aberta de intérpretes da Constituição, em que ele acaba afastando questões que são aí atinentes à regra ou mesmo de procedimentos modelares, né, de criar modelos para a interpretação constitucional, para dar, então, mais ênfase aos sujeitos que devem, então, participar de um processo interpretativo. A ideia, então, assim, desculpem se eu estiver enganado, mas a ideia dele é da gente construir um constitucionalismo constitucionalmente adequado ao Estado democrático de direito. E acabar com essa falácia, essa crença de que existe um sujeito ahistórico ou então atemporal, alguém que seja absolutamente neutro, né? E que ele possa, então, dizer o direito sem qualquer influência que possa determinar o seu julgamento. Então, ele parte dessa ideia que, para mim, é bem interessante e da qual também é a minha convicção. Essa proposta de Herbeli, ela seria, a proposta dele, enfim, né, seria uma ampliação, então, do círculo de intérpretes constitucionais, e aí ele advoga uma ideia de pluralidade desses intérpretes, alinhada a uma perspectiva típica, então, do Estado Democrático de Direito, né, de uma maior participação, que busca, então, a abertura e não o fechamento de um processo de concretização e também de densificação das normas constitucionais, fazendo com que as pessoas vivam a Constituição e se apoderem dela, e assim né? Assim vai se tornar o texto constitucional eficaz. Eu vi aqui o Messias falou aí bem a respeito de uma preocupação, né, do autor que ele estudou, que era da eficácia. E aqui Herbeli fala como tornar ela eficaz, fazer com que o povo se apodere dela. E aí, vivendo ela se tornará eficaz. Mas como que funciona, né? Eu falei assim de forma geral, mas como que iria funcionar isso dentro de toda uma estrutura jurídica, né? Ela parte pelo seguinte:
os cidadãos e os grupos de interesse, órgãos estatais, opinião pública, enfim, todo mundo aí, né, envolvido, iria contribuir com forças produtivas de interpretação que já o fazem, né, de modo geral. E essas compreensões que todas essas pessoas, o povo, enfim, faz, né, em razão de interagir com a Constituição, eles seriam todos compreendidos como pré-intérpretes de um complexo normativo maior, né? Até porque não existe norma jurídica, senão a norma jurídica que seja aquela interpretada e colocada no tempo, integrada, claro, né, se a gente vive ela, integrada aí essa ideia de realidade pública. Nessa perspectiva, a norma constitucional, então, ela não é uma decisão prévia, anterior e estanque. Ela não seria simples, ela não estaria, então, concluída, acabada, né? E essa ampliação desse ciclo de intérpretes constituiria apenas uma consequência necessária dessa integralização da realidade no processo de interpretação. Então, eu crio esse grupo, né? Esse grupo, não, mas essa variante, essa ampla amplitude, essa ampla estrutura que consegue abraçar todo mundo como intérprete, porque essas pessoas vivem a Constituição. Então, não é algo que eu vou aprender numa escola, ou necessariamente numa escola, porque eu já vivo ela todos os dias. O que eu faço é ampliar a possibilidade dessas pessoas também serem ouvidas. Essa abordagem que ele traz, né, no livro dela, claro que ela tem consequências dentro de um processo constitucional. E o Rabel, ele já sabia disso. E ele acaba enfatizando aí a necessidade, então, de ampliação e de aperfeiçoamento de instrumentos destinados à participação pluralista com a finalidade de informar e ajudar a interpretação dos juízes constitucionais. E a gente vê essa fala justamente quando nós vemos despachos, né, que autorizam aí audiências públicas e a participação do amicus curiae. Ainda que nesse momento, se me permitam também, uma crítica, aliás, eu escrevi um artigo há um tempo atrás sobre isso, que essa abertura, apesar do elogio, né, que o aluno trouxe aqui, que o autor faz ao nosso STF, ela acaba sendo utilizada pelo Supremo Tribunal Federal de forma instrumentalizada, né? Várias pessoas vão lá e apresentam a sua interpretação sobre determinado tema, o STF finge que ouve, e na hora que ele vai decidir algo, ou ele simplesmente ignora o que foi dito, ou então ele pinça algumas colocações, algumas coisas que lhe interessam naquele julgamento e expõe ele nos seus votos, ignorando todo o resto, ou então não absorvendo a ele o ônus de apresentar ali uma argumentação capaz de afastar aquelas outras propostas interpretativas da qual ele não utilizou. Então, esse aí é um problema na hora, porque teoricamente é perfeito, né? Na hora da nossa aplicação, existem alguns ruídos aí. Eu, já chegando aqui ao final, apesar de gostar muito da teoria, a teoria de Reberly, ela é passível de críticas, né? Existem algumas críticas a ela. Normalmente, essas críticas elas estão centradas no sentido de que essa radical abertura de intérpretes da Constituição, ela poderia levar ao enfraquecimento da unidade constitucional. E também ela poderia trazer aí uma perda, um déficit à força normativa da Constituição. Uma outra crítica também que se relaciona com o método ou a preocupação exclusiva de Reberly quanto ao procedimento. Isso faria, talvez, com que a conclusão ela pudesse ser afastada da moral, já que ele se preocupa, aí quando ele constrói a sua teoria, exclusivamente aí exclusivamente não, mas tem uma grande parte relacionada ao procedimento, como fazer. Independente aqui do que eu falei, mas também tudo que eu ouvi dos meus colegas aqui, eu acho que fica claro que a gente pode perceber
que não há um método capaz de solucionar aí todos os problemas, até porque eles são complexos, né? Eles são, às vezes, controvertidos também. E aí, com relação a essa história de interpretação das normas constitucionais, eu acho que se torna um pouco mais complexa no nosso país, em razão da própria postura da nossa, se a gente pode dizer assim, apesar de não ser, né, da nossa Corte Constitucional, da forma até siriática com que ela decide. A gente acaba tendo, em vez de uma decisão do STF, nós temos decisões aí de ministros que compõem o STF, né? São chamadas as 11 ilhas. E aí, quando alguma dessas ilhas aí são alteradas, o pensamento do STF pode ser alterado, mesmo com elas lá, né? Mantendo os mesmos representantes, elas já são aí alteradas conforme o sabor dos ventos. Então, a teoria de Herbelli, ela é uma teoria, para mim, interessante, uma teoria relevante dentro de um Estado democrático de direito. Ela tem a sua aplicação no Brasil também. O Brasil é um dos países em que adota ela o Supremo Tribunal Federal, mas o que me traz uma angústia ou inquietude é a utilização dela de forma instrumentalizada, enquanto o Estado Democrático de Direito, ele é o modelo que nós adotamos aí, né, constitucionalmente falando, e não deve ser utilizado aí somente quando nos interessa. Tá, joia? Espero ter dado aí uma visão geral a respeito sobre o tema e agradeço novamente. Muito obrigado, professor Renato. Pergunto para o grupo se tem alguma pergunta para o professor Renato. Não, eu não tenho. Eu também não. Então, tá bom. Então, eu abro a palavra, começando aí pela professora Laurinha, para fazer as considerações finais e se despedir. E, em nome de toda a Cogna, né, que agora a holding que engloba a Croton, em especial da nossa marca, Pitágoras, eu venho agradecer a grande parceria. Isso eu falo de forma institucional, mas falando da nossa amizade, dos lanchinhos do mestrado lá no fundinho, né? Eu quero agradecer os meus amigos. Ô, que saudade daqueles lanchinhos, viu? Ei, Filipão? Fala não. Eram dois momentos, né, de aula. Aliás, tinha aula e tinha resenha, né? A resenha era na mesa do lanche. É isso daí. Até hoje as outras turmas reclamam, que acabou o lanche. Acabou. Eu sou da turma pobre, que só na metade do meu curso teve lanche. Ah, é? Ah, não. Nós também aproveitamos, sou. né? Você quer metade Eu com e sofri os metade sem. impactos dos cortes de gastos. E o nosso lanche era sensacional. Marcão, sabe? Marcão, Renato. Não, eu tive meio curso com lanche sensacional. Mas depois acho que ninguém informou a coordenação que eu era amiga de vocês, e aí eu passei a comer biscoito Maria com manteiga. Faltou, tá vendo? Eu precisava dessa foto, desse print dessa tela aqui agora, ó. O povo ia me dar até lagosta com caviar, se eu apresentasse isso lá. Mandando print daqui a pouco, Laurinha. Ô, Laura, não despede não, Laura. Mandar lá para o FEC, vou pedir o retroativo do lanche. Aqui, Laura, despede não. Eu tenho uma curiosidade para saber como que você compreende a teoria aí de Habermas. O que você acha? Porque eu já li um texto seu, né? A gente escreveu um texto há pouco tempo junto aí, e eu tenho uma curiosidade. Ou você não tem, assim, não se interessa muito, ou acha que ele está bem longe que ele está longe, talvez, de um ideal nosso aqui, né? Ou talvez ele seria um ideal nosso e a gente está longe dele, mas eu queria saber a sua opinião, se você já tem uma opinião sobre ele. Renato, isso dá outro seminário, tá? Mas, assim, para não fazer outro seminário, eu vou te dizer só o seguinte. Eu acho